Muito bom dia, seja muito bem-vindo. Meu nome é Paulo Fitter. Já convido você para se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com seus amigos. Hoje, para a gente fazer o Morning Call do dia 27 de junho de 2025, em que eu trago as principais notícias do dia que a gente teve de ontem para hoje, né? E no dia de hoje, a gente continua repercutindo aquela questão do veto ao IOF, em que o governo fez aquela proposta para aumentar a arrecadação nacional, né? E o Congresso ele acabou barrando, vetando essa medida de aumento do IOF. E a gente teve hoje um princípio de questionamento sobre esse veto, tá? A gente teve principalmente algumas movimentações do lado político mesmo de levar essa questão ao STF. E é possível, existe uma possibilidade, alguns juristas, de maneira geral, tá, principalmente do lado progressista, estão vendo uma possibilidade de derrubada como inconstitucional esse veto ao decreto do IOF. Além dessa questão que vai provavelmente ser judicializada, depende muito da questão, eles estão para se reunir para definir se vai ser levada essa questão ao judiciário ou não. Eu me refiro ao governo, tá? Então, Lula, Haddad, enfim, todas as lideranças governamentais estão se reunindo para definir se vai levado ou não, vai ser levado ou não, mas principalmente essa questão reforça uma incerteza política em relação aos limites da nossa república, tá? De como que o governo está atuando, como o STF está atuando, como o legislativo está atuando, a gente tem muitas incertezas pairando sobre isso já vem desde alguns anos, né? Que a gente tem principalmente lá o STF, por ser uma questão política, existe uma questão que eles estão discutindo se levar isso não politizaria ainda mais o STF, que já é um ambiente hoje que não deveria, mas está um ambiente muito político. Então, existe uma questão que eles estão discutindo para ver se leva para frente ou não leva. O fato é, hoje o IOF está vetado, então a gente está com as alíquotas reduzidas novamente no patamar anterior, e a gente deve ter uma questão que ainda deve se aprofundar em cima disso. Pode ser eventualmente que a gente entre com um cenário em que o IOF seja, a medida, né, o veto seja derrubado, decretado inconstitucional, e a gente volte ao IOF no patamar que foi promulgado, né, ali a 1,1% na média, ou então a gente pode manter o IOF baixo e daí ter uma outra arrecadação para cumprir a meta orçamentária do governo, tá? Que daí provavelmente viria através das BETs e do imposto sobre rendimentos em algumas letras de crédito e alguns investimentos que são hoje isentos, tá? O que acontece é que essa tributação em cima de BETs e de investimentos, ele foi algo armado, né? Tanto pelo Congresso Nacional, então tanto pela Câmara de Deputados quanto pelo Senado, e também pelo governo. Mas com essa fricção existente entre o veto ao IOF, existe a possibilidade de que até mesmo essa segunda fonte de receita não vá para frente. Então, é um cenário bastante incerto, a gente não sabe exatamente para que lado vai se direcionar. É uma coisa que a gente tem que ficar de olho, porque vai afetar diretamente os investimentos e também a vida de maneira geral, tá? Pode ser que a gente tenha ainda mais fricção, estão se falando muito sobre levar isso para o campo político e a gente pode ter alguns debates bem mais acalorados. E é um ano que não deveria ser assim, até porque o ano eleitoral é somente o ano que vem, né? Então, deveria ter os objetivos serem mais em cumprir as metas do que necessariamente levar para a política, mas enfim, aí a gente ainda acaba entrando num cenário muito político e a gente tem que ter outros assuntos para tratar. Um segundo assunto que eu gostaria de trazer é um relatório da PINCO, que é uma gestora de recursos internacional, uma das grandes gestoras internacionalmente falando, ela falando que o Brasil, e aliás, não só o Brasil, tá? Mas principalmente países emergentes, que o Brasil se enquadra, eles estão no que eles chamam de Goldilocks, que é caixinhos dourados, em tradução, né? Que é o momento de caixinho dourado, que o quê? É uma economia que não está muito quente nem muito fria. Não está muito quente para gerar pressão inflacionária, não está muito fria para fazer o PIB decrescer, por exemplo, se manter estagnado. Ele tem crescido ao ritmo considerado saudável, tá? E esses movimentos, essa percepção, ela tem trazido recursos para países emergentes. Se estima que nesse ano de 2025 se traga aproximadamente 887 bilhões de dólares e em 2026 se traga 935 bilhões de dólares.
E é um movimento que a gente tem observado, se a gente pega o histórico, né, a gente tem que o dólar ele teve uma redução na casa de 10% nesse ano de 2025, enquanto que as moedas emergentes se fortaleceram na casa de 7%. E é em cima disso que esse relatório se baseia para entender as percepções, né? E relembrando algumas outras notícias que a gente já trouxe, a gente tem que o fluxo de capital externo ele tem sido menor, o líquido, né? A entrada de volume externo tem sido maior do que a percepção, do que efetivamente o número que estava previsto, né? Então a gente teve que a entrada ela foi maior do que a saída, deixa eu ver se eu consigo traduzir de uma forma. A gente teve que a previsão era de 3,2 bilhões do PIB de dólares, né? Saísse no mês de maio, e a gente teve 2,1, então é uma diferença muito grande da líquida, e isso se reflete nessa notícia da PINCO, né, da gestora internacional da PINCO, sobre a entrada maior de volume externo aqui para países emergentes, tá? Então é uma coisa que eu até gostaria de aprofundar, vou trazer um segundo vídeo sobre isso ainda hoje, eu espero, para a gente aprofundar essa questão e entender onde a gente está vendo os impactos disso dentro da economia brasileira. Mas enfim, hoje são essas duas principais notícias, a gente vai trazer outros temas também, mas hoje, as duas principais notícias, eu vou te aguardar aqui ainda hoje, porque eu vou gravar esse vídeo sobre esse momento de caixinhos dourados, né? Aqui para países emergentes e como isso tem refletido na economia brasileira, tentando levantar alguns indicadores. E no mais, eu te espero aqui na segunda-feira para a gente continuar fazendo nosso Morning Call. Muito obrigado, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com seu amigo. Até mais!